Então vamos juntos. Mais uma vez, bom dia a todos. Sérgio, me dá um pouquinho de som no microfone. A espiritualidade, há muitos anos já, nos pede que a gente faça sempre a abertura com a reflexão do Evangelho. E mais ou menos nesse horário mesmo, às 10 horas, que a gente retome, porque nós recebemos caravanas de espíritos socorristas. E eles trazem uma energização muito importante. E quando entramos em sintonia com a prece, nós mexemos em absorções, mexemos com o nosso sistema nervoso central de uma maneira que acalma, que deixa a gente mais receptivo à informação espiritual. Quando nós recebemos a imposição de mãos, que é chamada de passe, aqui para o Espiritismo, pode ser jorei, né, outros nomes que a gente tem. Primeira coisa, o nosso sistema nervoso ele vai ser acionado pela pineal se nós realmente estamos abertos a receber essa energia ou não. Às vezes, pelos mecanismos de culpa que carregamos na alma, a gente repele instintivamente essa energia. Olha que interessante. Então, o efeito da água mole em pedra dura, o efeito de recebendo o tratamento, porque não deixa de ser uma medicação, o passe, vai quebrando resistências nossas. E a gente vai mudando devagar. Então, a época do Cristo eram os fenômenos imediatos, né? As curas instantâneas. Na nossa época, como nós somos ainda muito infantis, as curas elas são um processo realmente de interpretação da vida e mudança de hábitos mentais, morais, comportamentais. Né? Então, vamos juntos? O pessoal que está em casa nos acompanhando também, coloca o copinho de água para fluidificar. E vamos sentindo agora a força da oração. A transformação que a prece causa no nosso psiquismo, no nosso organismo. Seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.
Vamos recorrer mais uma vez ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, a lição do egoísmo, Emmanuel, Paris, 1861. É o mesmo Emmanuel que acompanhou a mediunidade do Chico, ele que traz essa mensagem para nós. O egoísmo, essa chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, pois retarda o seu progresso moral. Pulando a lição, ele segue assim. Se o cristianismo ainda não cumpriu a sua missão completa, é por causa da luta que se trava entre a caridade e o egoísmo, que invadiu o coração humano como uma praga. É a vós, novos apóstolos da fé esclarecidos pelos espíritos superiores, que cabe a tarefa e o dever de destruir esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que impedem a sua marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois está no tempo de a humanidade envergar o seu traje de luta. Mas, para isso, é preciso inicialmente expulsar o egoísmo dos vossos corações. Nós esperamos essa transformação planetária, que é narrado há quantos séculos? Só que a gente espera que o outro mude. A gente briga com a política, a gente reclama do sistema de saúde, a gente reclama. Mas para a gente contribuir, eu tenho que olhar o meu egoísmo. Freud, pai da psicanálise, ele carrega a sua abordagem dizendo que todo ser humano, geneticamente, tem o impulso do prazer. Só que quando a gente escuta isso, o nosso ouvido já está tão saturado em pensar que prazer é só prazer sensorial, prazer orgânico, que a gente esquece que essa teoria está falando que também tem a ver com a nossa conexão interna. Se conectar com um verdadeiro sentido, porque a gente não tem só prazer em comer, em beber, em fazer sexo. A gente tem prazer em escutar uma boa música. A gente tem prazer em conversar com uma criança e ver as histórias que ela tem para nos contar. A gente tem prazer em sentir a natureza. Mas são prazeres que às vezes a gente negligencia. Porque a preocupação, que é filha direta do nosso egoísmo, preocupar-se em demasia é enlouquecer. Esse filho do egoísmo de achar que as coisas não são como nós gostaríamos, faz com que a gente perca a sensibilidade da alma. E aí a gente fica muito mais voltado nas coisas do dia a dia. E a gente não vai vivendo bem. Na verdade, a gente vai se atrapalhando. Só que no impulso da vida, que é a pulsão de viver, que é o eros, a gente pode deixar instalando com uma fortaleza muito grande a pulsão de morte. Aí eu vou no médico, porque eu estou com dor de estômago. Aí ele me faz passar por alguns exames. Aí eu faço a minha endoscopia, papapá. Aí se descobre que eu tenho um problema por algum tipo de bactéria que está ali me machucando. Ao invés de eu chegar em casa e pegar a prescrição e comprar o remédio, o que eu faço? Não vou tomar esse remédio. É a punção de morte que está falando ali comigo. Não é a punção de vida me fez ir no médico. Mas a minha punção de morte, que a gente pode até dar o nome de sabotagem, fala assim, não, eu não vou seguir esse médico não. Deixa. Ou então eu tomo o remédio, mas aí eu vou, no mesmo tempo que eu estou com aquela dor de estômago horrorosa, eu vou para churrasco. Fazer uma alimentação extremamente pesada. Então a gente está o tempo todo cuidando e descuidando. Cuidando e descuidando. É por isso que aqui o Emmanuel fala que a gente está falhando com a caridade. Presta atenção que caridade não é só ajudar o outro. Como que eu vou ajudar alguém se eu não me ajudo? Como que eu vou fazer algo positivo na vida se eu não faço por mim? Se eu não gostar de mim, como é que eu vou gostar do outro? Então a gente pensa que gostar demais de si mesmo é egoísmo. Não. Se eu souber gostar na punção certa da vida, eu vou ser equilibrada de gostar também do outro na punção certa, sem o apego, sem a posse,
sem um mando. Eu te amo, então me obedece. Isso é morte, isso é destruição. Então o egoísmo é uma chaga, porque altera a nossa interpretação de vida, altera a percepção da vida com Deus, que é a natureza, é a beleza, é a estética. Né? Os filósofos falavam muito da estética. A estética não é aquilo que a gente enxerga, mas aquilo que nos inspira. E a gente fica perdido. A vida é bonita, viu, gente? A vida é bonita, a vida é maravilhosa, mas a gente tem que parar para olhar. Se você para só no noticiário, falando da tragédia do ser humano, do que o ser humano é capaz de errar, você vai esquecer daquilo que o ser humano é capaz de acertar. E aí se infiltra o egoísmo dentro de nós, que tem vários filhos, né? O medo, a inveja, a irritabilidade. O egoísmo não é só eu quero as coisas para mim. Eu quero as coisas só do meu jeito. Isso é ser egoísta. Porque eu posso ser uma pessoa extremamente altruísta. Tudo, ó, quer uma roupa? Eu tiro a minha roupa. Mas não quer dizer que eu deixei de ser egoísta. Então prestemos atenção na vida. Prestemos atenção porque buscar saúde é muito mais do que se eu tenho uma dor no corpo ou não. Ótimo dia. Vamos continuar o trabalho. Por favor, desliga o bendito do obsessor. Desliga o celular um pouquinho que a gente vai ficar junto. Tá bem? Desliga o danado. E sente através da respiração que você veio buscar. Obrigada. Vamos lá, vamos continuar o trabalho.